Boa noite, meus amigos. Boa noite. Agradeço a presença de todos aqui nessa noite. Agradeço o convite feito pela Patrícia para que estamos mais uma vez trazendo algo do que temos refletido, vivido, do que tem fazido sentido para nós, da mensagem dos Espíritos, da mensagem de Jesus, para compartilhar aqui com vocês. É para nós uma alegria trazer essas mensagens, essas reflexões. E hoje o título do tema, a palestra, a temática que iremos refletir é Alegria de Viver. Vamos tentar trazer alguns ensinamentos do nosso mestre para entender o processo que passamos aqui da encarnação. Antes de adentrarmos ao tema, vamos somente elevar o nosso pensamento para procurar a presença de Jesus. Sempre sinto a necessidade de fazer esse movimento para que a gente traga a energia do Mestre nos momentos em que buscamos as suas casas de oração na Terra. Então, que possamos elevar o pensamento até Ele, para levar ao Mestre o que nós temos vivido, para que Ele saiba o que tem acontecido em nossas vidas, o que nos motivou a vir aqui hoje, o que temos passado, o que precisamos de ajuda, de orientação, e o que já podemos agradecer a Ele por tanto que temos recebido, para que o seu pensamento esteja em sintonia com o nosso, possamos ser consolados pelos seus representantes aqui presentes, de forma que a nossa vida caminhe com mais segurança, com mais proteção. Que Ele possa abençoar a todos aqui nessa noite e proteger também essa casa de oração no tempo em que aqui estivermos. Bom, amigos, quando vamos observar a experiência do encarnado na Terra, a nossa experiência aqui na encarnação, nós vamos perceber que esse planeta, ele apresenta-nos grandes desafios na convivência humana e no caminhar das sociedades, da história dessa civilização aqui na Terra. A doutrina espírita, por vários mentores e orientadores, nos trouxe muitas informações sobre o passado espiritual do planeta, ao ponto de sabermos que esta Terra tem uma longa jornada evolutiva. A nossa civilização humana, o Homo sapiens sapiens, constitui a quinta raça que já esteve aqui, raça hominal que já esteve aqui. E ao longo de todo esse processo de centenas de milhares de anos de experiência evolutiva no reino nominal, nós temos uma característica muito peculiar nesse planeta, que ainda está muito presente, em verdade ela está cada vez mais forte nos dias em que a gente está vivendo, em razão da transição planetária, que é a grande dualidade que nós vivemos aqui na Terra. O que isso quer dizer? A dualidade, meus amigos, é um movimento polar de forças polares, contrárias, que faz um balanço evolutivo, nesse setor da galáxia onde estamos, nos planetas dessa vizinhança, ela é muito presente, e aqui na Terra é ainda mais presente. Isso quer dizer que, quando há um movimento de elevação, quando buscamos algo superior, quando tentamos uma conexão com a unidade divina, uma força contrária àquela se manifesta em nossa jornada para contrapor a luz. É como se, à medida que a luz aumenta, a escuridão tenta acompanhá-la e vice-versa. Esse processo aqui à medida que a evolução avança, ele diminui, não é? Em mundos mais avançados isso não é tão assim, mas nessa Terra é muito assim. É tão assim, meus amigos, que precisou de nosso Senhor Jesus Cristo encarnar aqui, um Cristo, um espírito de uma dimensão evolutiva para nós incompreensível, de tamanha grandeza, para nos dar uma baliza de um caminho, uma orientação para que a gente não se perca, não se perdesse nesse processo evolutivo das encarnações aqui, que são muito desafiadoras. Quando nós estamos aqui na Terra, meus amigos, sempre damos esse exemplo, é muito diferente do que quando nós estamos no plano espiritual. A doutrina espírita
nos revelou a existência do mundo espiritual, não é? Da vida além do corpo físico, na sua vasta diversidade, ela é extremamente diversa. A existência de colônias espirituais, a existência das regiões umbralinas, das áreas de transição e até de dimensões superiores que existem na Terra. A vida espiritual é muito rica. Só que tem uma coisa que na vida espiritual, meus amigos, que não acontece aqui, que é diferente do que acontece aqui na Terra para o encarnado. Quando nós estamos numa colônia, por exemplo, como o Nosso Lar, que é a mais conhecida no meio espírita pela obra de André Luiz, nós vamos estar num lugar, numa cidade, organizada por mentes superiores. Ela é espiritualmente organizada por mentes superiores, para ser um pouso de recuperação, de estudo, de reabastecimento de forças e de harmonia divina. Nosso lar tem uma organização social muito harmônica e ali não vamos encontrar elementos perturbadores, como aqui na Terra tem. Então, quando você está em nosso lar, se você conseguir chegar até lá, for permitida a sua presença, você vai ter um fluxo muito tranquilo de experiência ali. Você dificilmente precisará perdoar alguém, por exemplo, porque dificilmente alguém vai te ofender. A energia harmônica do governador e dos mentores que orientam a formação daquela cidade faz com que todos manifestem a sua melhor parte. Então ali você naturalmente se desenvolve melhor na sua capacidade divina, né, que você já tem. Mas aí, meus amigos, qual que é o problema disso, né? Por que não ficamos sempre lá e a gente acaba tendo que vir para a encarnação? É que num lugar como esse, em nosso lar, você vai ter poucas oportunidades de prova, de colocar em teste a sua carga energética evolutiva, o que você já compreendeu da lei divina. Porque em nosso lar, você não terá desafios, você não terá força contrária para opor ao seu movimento evolutivo. Aqui na Terra, na encarnação, diariamente tem. Vocês já, por exemplo, receberam aquelas ligações dizendo que é do Banco Bradesco e fizeram uma compra no seu cartão nas Casas Bahia de R$ 1.255. Se você quiser cancelar, digite aquela coisa, né? Geralmente você está ali e nada, aí a ligam, né? E você já, né? Aí aparece alguém, vai, o senhor quer se cancelar? E depois você percebe que não tem nada a ver, que é informação sua, né? Que é falso. Ou aqueles que já chegaram ao ponto de se aposentar, já receberam 2.547 ligações de empréstimo consignado para você fazer, não é? Porque já sabem que você existe, antes de você mesmo saber que está aposentado, eles estão te perturbando com aquilo. Então, nessa Terra, meus amigos, a gente é perturbado. Na encarnação, a gente é testado. Você rotineiramente encontra com elementos de adversidade, que estão organizados aqui dentro de um plano de experiência evolutiva, de escola, que faz você trazer algo de superior. Então, se você passa uma semana sendo testado por situações como essa, de pressão no trabalho, de ligação de fraude, de não sei o quê, de problema, e você consegue não se desequilibrar, você consegue não ferir as pessoas, você consegue não ser egoísta, você consegue manifestar algo superior, isso mostra que você está avançando na compreensão da lei divina. Em nosso lar, dificilmente você terá experiências assim. Você pode passar 100 anos lá e não saberá certamente se é capaz de tolerar uma pessoa te ligando com uma proposta dessa de fraude, sem se ficar com medo, ou sem xingar, ou sem se desequilibrar, percebe? Aqui na Terra a gente tem isso. Aqui na Terra, Jesus, quando vai montar as famílias, né, a gente fala Jesus, mas os organizadores do plano encarnatório, eles pegam elementos de variado grau evolutivo para ser um desafio à família, né? Então você vai encontrar com aqueles elementos que você tem mais sintonia, aqueles que você está querendo tirar da família, aqueles que querem tirar você da família, né? Porque Jesus mistura para que um leve o outro à experiência de avançar na decisão moral, a experiência de, diante de um estímulo inferior, você colocar um superior. Então a família é uma diversidade proposital.
há sempre um elemento na família que destoa, né? Que é aquele que tem uma crença diferente, que vai fazer um curso diferente, que pensa diferente, porque é a forma deles organizarem, porque aquele elemento às vezes puxa os outros para outras ideias, que aquele grupo familiar está fechado há milhares de anos. Ou um inimigo que vai aparecer ali para testar dentro do vínculo do sangue, trazer talvez uma afinidade, uma fraternidade que em outras vidas não foi possível construir. Só na encarnação você consegue fazer isso. Então, o tempo em que estamos aqui é muito valioso para essas experiências. Embora a gente esteja sob uma pressão muito grande, e os espíritos benfeitores sabem disso, não é? Porque é desafiador estar aqui, essa pressão que nos leva a evoluir. Desde que você perceba o que está acontecendo. Se você foge da compreensão da necessidade da evolução, aí você acaba perdendo oportunidades na encarnação. Mas ela ainda estará aberta para você. Então, meus amigos, a dualidade aqui é muito grande. E quando nós falamos de dualidade na experiência humana, nós vamos observar que ela existe também em todas as instituições que tem nessa terra, em todas as ideias que tem aqui, a cultura que se constituiu dos povos, tudo aqui tem sombra e luz misturado. Verdade e mentira. Harmonia e desarmonia. Porque ao fazer essa mistura e colocado nós nessa mistura, nós vamos passar pela experiência do teste e do aprendizado, que é aquele aprendizado que te alavanca. Porque aí você vai avançando. Em nosso lar, meus amigos, dificilmente você vai receber, por exemplo, uma ideia religiosa falsa. Um dogma ou uma estrutura teológica de religião da Terra que é falsa, que não tem correspondência na lei divina. Lá você não vai ter isso. Lá ninguém vai te obrigar a crer em nada ou a ter uma experiência específica de nada. Aqui na Terra acontece. Aqui na Terra acontece das religiões serem assim, das instituições serem assim. Isso nos chama à evolução. E quando nós percebemos essa dualidade, meus amigos, tentando trazer para a temática da nossa reflexão, como que as religiões nos falaram ou nos orientaram sobre a vida na Terra? O que elas nos falaram sobre o ser humano aqui? Porque quando nós falamos de alegria de viver, eu estou falando de viver aqui na Terra, na encarnação. Como podemos ter harmonia na encarnação, na experiência do encarnado. Porque se ela foi nos dada, é porque ela é importante para a nossa evolução. Ela não está em plano inferior. Ela é tão divina quanto todas as outras experiências que se tem no universo. Quando vamos observar, no entanto, o que as religiões falaram, meus amigos, nós vamos perceber assim que quase que uma coincidência entre elas, quase todas as religiões da Terra rebaixaram determinadas experiências do encarnado, da materialidade, como sujas, como imundas, como pecaminosas. Colocando em nós a ideia de que as realidades que se você cometer, se você viver, ela vai te tornar sujo espiritualmente, ou vai te macular com um pecado, que vai prejudicar o seu futuro espiritual. Então, colocou-se essa ideia de que há acertos e erros, mas não só acertos e erros. Há o acerto que leva para uma bonança e o erro que te colocará em culpa, em condenação. E essa estrutura, meus amigos, que é uma estrutura psicológica de entendimento da vida, ela é extremamente antiga. E a gente traz isso não só no ambiente religioso, a gente traz na nossa vida comum essas ideias também. Quantas vezes você às vezes não sentiu culpa porque te pediram para fazer alguma coisa, ou te pediram uma doação, por exemplo, de alguma coisa, e você não quis dar, ou você deu porque se sentiu obrigado. Mas no fundo você não estava conectado com aquela energia. E se você diz não, você fica com culpa. Vocês já receberam aquelas ligações, como é que chama? Daquelas instituições beneficentes, né, que pelo menos dizem beneficente, mas a caridade de não nos perturbar, elas não sabem fazer, não é? E ligam, e você doou da última vez, vou colocar na sua conta de telefone. Não, mas posso fazer em 2 vezes, em 3, e vem aquela coisa, parece que está te vendendo outra coisa, outro comerciante, né? Enfim.
E aí você vai e faz, porque você está sob uma pressão. Ah, mas dizem que a gente tem que ajudar. Ah, mas tem que ajudar. Você vai lá e doa, certo? E às vezes você vai e diz não. E a gente sente culpa. Não é assim? Porque foi essa estrutura de entendimento que as religiões nos deram. De você não conseguir ter a liberdade e autonomia de escolher os seus caminhos sem ter que entrar em culpa. De passar a experiência de falar assim, não, eu não te ajudarei agora, porque não sinto sinceridade em te ajudar. E tá tudo bem, não sente culpa. Ou na outro caso, você sentir o impulso real de ajudar e ir lá e ajudar. Isso é liberdade espiritual. As religiões, meus amigos, elas nos tiraram a liberdade. Elas nos colocaram no enquadramento. Jesus sabia disso, foi por isso que ele encarnou aqui. E quando ele esteve entre nós, dia a dia, o mestre lutava contra essa estrutura que existia em Jerusalém, existia no judaísmo, que oprimia as pessoas, colocando-as nesses enquadramentos de inferioridade. Ele rotineiramente encontrava, às vezes, com um fariseu, com os religiosos da época, né, aqueles que faziam questão de mostrar-se religiosos, e ele sabia da hipocrisia daqueles corações. Ele sabia do jogo de aparências e de falsidades que era tudo aquilo. Porque o mestre conhece as divinas leis e ele sabe qual é o plano de harmonia divina. E ele olhava para aquelas pessoas e não via harmonia nenhuma. Não via verdade nenhuma. Mas aos olhos dos encarnados, um digno religioso da Terra. Sabe quem Jesus procurou para servi-lo, para ajudá-lo na tarefa do Evangelho? Não foi nenhum desses. Ele procurou pessoas comuns, fora da Judéia, porque era o centro ali da Palestina. Ele foi para a periferia, foi a Galileia, procurou pescadores, lavadeiras, mães solteiras, pessoas comuns, porque naqueles corações não tinha aquela artificialidade das religiões. Eram pessoas comuns, que não tinham a estrutura alterada, né, naquele jogo de aparências da grande Jerusalém. Foi ali naqueles corações que Jesus lançou a semente do seu Evangelho. Então, quando nós olhamos para o cristianismo na sua origem, meus amigos, ele tem uma outra concepção completamente diferente. Quando Jesus encontrava com alguém, e a pessoa procurava alguma ajuda de Jesus, ou tinha alguma necessidade espiritual, material, seja lá qual for, como que o mestre tratava aquela pessoa? Como que ele fazia? Jesus, muitas vezes, perguntava para aquela pessoa o que ela queria, o que ela achava positivo. Às vezes ela, devo fazer isso, não devo? Em vez de Jesus responder, ele perguntava para ela, o que você sente? E ele começava a mostrar para aquela pessoa como ela podia tomar aquela decisão. Jesus não respondia diretamente. Jesus não dizia assim, você tem que fazer isso e isso é o certo, vai te levar para o céu. Você não deve fazer isso, vai te levar para o inferno. Não era assim que Jesus procedia. A cada pessoa ele acolhia como um mundo, como uma diversidade de humanidade. E mostrava que a liberdade que Deus deu para todos os filhos da criação ali será exercida, de criar, de viver a vida, de escolher o caminho. Quando ele encontrou-se com Madalena, por exemplo, ele não condenou nada, ele não fez nenhuma referência à vida pregressa dela, a nada do que ela passava. Ele simplesmente a acolheu, e havia já uma afinidade entre eles, ela tinha uma afinidade espiritual anterior com Jesus, mas ele a acolheu, mostrando a ela a necessidade real da vida dela. Fazendo-a perceber que os movimentos que ela tinha de querer ser uma mulher poderosa, influente, de querer estar por cima, de sempre ter muitos acompanhantes e tudo mais, na verdade era uma busca ela queria ser amada. E ela queria amar, mas sobretudo um amor específico, ela queria ter filhos dela, e ela não podia ter filhos. Ela era uma mãe frustrada, vamos assim dizer. Não podia ser mãe. E Jesus mostrou a ela que ali estava a causa dos desequilíbrios de Madalena. E mostrou a ela como que ela poderia curar aquilo. Sendo mãe de tantos que na terra não tem mãe. Foram esquecidos. E aí ela redefine toda a sua vida.
Jesus não a julgou, não enquadrou nenhum esquema moralista, percebe? Ele simplesmente mostrou a ela como ela poderia exercer a liberdade de filha de Deus que ela era para construir harmonia na vida e não prisão. O mestre nunca trabalhava com a força da culpa. E aí, meus amigos, se observarmos as religiões da Terra, qual que é o instrumento que eles mais manipulam? Não é? Para dominar as consciências. A culpa, não é? As falas, as orientações, até no movimento espírita, às vezes a gente comete esse erro, e é um erro, porque os espíritos não nos trouxeram essa informação assim. Você fala no sentido não de dar liberdade, mas de tirar, de enquadrar, de oprimir. Percebe? Isso, meus amigos, foi tão forte que quando a gente vai viver a vida da materialidade, do encarnado, você não consegue estar 100% presente. Porque você está frequentando uma casa religiosa, aí você entrou no grupo espírita, agora está trabalhando, vai aplicar paz, aí tudo bem. Aí tá ótimo. Aí eles te convidam para uma festa de família. E aí você fala assim, mas eu não vou em festa, porque vai ter aquele parente que vai beber, vai falar demais, e vai aquele outro que vai não sei o quê, e esse povo vai baixar a vibração, e vai vir obsessor, e não sei o quê. Aí a pessoa, ela perde a convivência humana. E se ela for, ela fica com culpa de fazer qualquer coisa. Ela não come nada, ela não bebe nada, ela não fala nada, ela fica ali, porque ela não consegue ter harmonia na experiência da materialidade. Porque ela entrou num regime religioso e ela passou a interpretar aquilo como se ela estivesse santificando, subindo para o céu. Aí a terra ela não pode viver mais. Meus amigos, que grande erro foi esse que nós cometemos aqui. Porque se nós saímos lá das colônias espirituais, onde não tem a experiência da materialidade, para ter a experiência da materialidade, aí você chega aqui, a religião diz que não pode ter porque é sujo, onde é que está o problema? Percebe? Não é? Essa estrutura que aqui na Terra foi construída, meus amigos, ela é tão forte que ela abrange todos os setores da nossa vida. Por exemplo, existe não sei se acontece com vocês, né? Uma noção de que a gente tem que estar sempre a serviço, sempre em doação, e temos que ser extremamente caridosos, aquela coisa toda. E aí o que a gente faz? A gente torna-se servilista. Você se torna servo dos outros, você perde a liberdade. Quantas vezes vocês já disseram sim, querendo dizer não? Não é? Porque pediu isso, porque pediu aquilo, rogou essa assistência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas no fundo você não estava na sua melhor condição, você não estava preparado, você não estava inspirado, conectado, mas esse impulso te fez a dizer sim, enquanto o coração estava dizendo não. A boca disse sim, o coração diz não. Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? E qual que é o problema, meus amigos? Isso não é verdadeira evolução. Porque a evolução tem que ser uma soma do sentimento, da ação e da experiência. Se a experiência está num lugar e o sentimento está no outro, você está se enganando. Era por isso que Jesus nunca enquadrava ninguém uma estrutura moralista, porque ele sabia que isso não funcionava. Porque a pessoa podia estar ali, mas o coração dela não estava ali. O sentimento não estava presente. Era uma máscara que ela usava. Essa noção, por exemplo, é muito forte, e aí acontece de, às vezes, muito comum, né, a gente passar a ter medo do dinheiro, ou de ter dinheiro na Terra. Porque, como se diz, né, o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. E aí começa a vir aquela história, e você fala assim, nossa, então vamos ver isso, e fica aquela coisa impregnada, e aí você vai ter a sua experiência na vida comum e não consegue ter dinheiro. O dinheiro para você é um peso, você tem até medo, não é? Você tem dificuldade de cobrar pelo seu serviço. Vocês têm esse problema? Eu tinha esse problema muito grave. Porque tinha aquela noção, você tem que ser servo de todos, aquela coisa toda, então vamos lá, né? Só que, meus amigos, isso é um desequilíbrio da materialidade. Porque na materialidade, se você aplicar isso, não vai fechar a conta. É um desequilíbrio do que você está constituído aqui.
E aí você coloca-se naquela condição e desestabiliza a sua vida. Eu tinha muito disso, né? Eu posso falar alguma coisa? Sim, por gentileza. Eu vou falar. Eu falo que Jesus foi na minha casa um dia. Por quê? Eu tinha um prato de comida só. Aí bateu lá na minha casa. Aí eu dei para ele a comida. Então o senhor foi lá em Campinas e disse, eu estou emocionada do que você está me falando. E isso te fez bem nesse dia? Então, Deus é maravilhoso, eu dei a comida para ele. Aí eu perguntei a ele qual o seu nome. A hora que eu fui perguntar, ele já foi embora. Eu falo que é Deus que veio lá na minha casa. Eu só tinha aquele prato de comida. E você fez com o coração. Quando nós temos essa experiência, qual é o seu nome? Maria Helena. Que a Maria Helena nos relata. Isso é a integração entre o sentimento, a ação e a experiência. Isso é muito diferente, meus amigos, de quando você faz as coisas por obrigação. De quando você faz as coisas porque alguém... Ele bateu palma lá e queria comida. Eu só tinha aquele prato. Eu entendi o que a senhora disse. É diferente, eu estou dizendo que é diferente do que a senhora viveu, do que outras situações, às vezes a gente vive, em que você não está espontaneamente ali. Você está fazendo porque tem uma força te conduzindo. E aí, amigos, quando vamos observar a nossa experiência de religiosidade, a gente tem que perguntar, será que ela está equilibrada? Será que ela tinha a leveza que Jesus tinha? Vocês lembram como foi a primeira aparição pública de Jesus? Eu agradeço o compartilhamento da senhora. Vocês lembram da primeira experiência pública de Jesus? A primeira aparição? Não é? Nas bodas de Caná. Jesus escolheu começar a tua manifestação pública, porque ele estava na Terra encarnado há um certo tempo, mas mostrar o seu primeiro milagre numa festa de casamento, em Caná. Quem estava se casando eram amigos de Jesus, estava ali a sua mãe, certamente irmãos de Jesus, amigos naquela situação. E aconteceu, a festa de casamento para os judeus, ela durava 7 dias. Pensa o desespero, né, de quem pagava o buffet, né? Pagava o buffet, né? Mas durava 7 dias. Aí aconteceu num certo momento, acabou o vinho, que era o essencial numa festividade, não é? E aí comunicou Jesus percebeu a aflição, né, do noivo, da noiva naquela condição, e ele diz assim, traga uma bilha de água. E aí Maria estava lá, e Maria de Nazaré disse assim, faça o que ele está mandando. Aí levaram para ele a bilha de água, e ali ele opera o seu primeiro milagre, convertendo aquela água em vinho. Mandou chamar o mestre de vinho, o mestre provou, e viu que era o melhor vinho. E até se impressionou com o noivo. Falou, nossa, você guardou o melhor vinho para o final da festa? Não é isso que eu vejo por aí. E a festa continuou. E Jesus estava comemorando aquele casamento com aquelas pessoas. E ela não parou, a festa não parou pela falta do vinho. E aí, meus amigos, nós somos incapazes de ter uma experiência equilibrada de religião, de ir numa festa, estar alegre com as pessoas, estar inteiro ali com espontaneidade, porque estão bebendo, porque estão falando alguma coisa, porque vai desequilibrar meu chakra, porque vai acontecer alguma coisa. Percebem o problema? O problema não está no cristianismo, nem na mensagem, mas na forma como nós a estamos interpretando e vivenciando. E aí quando Simão Pedro, porque Simão Pedro ele era tipo nós, assim, né? Aquele estilo mais moralista, né? Gostava de enquadrar. Quando ele ficou sabendo, eu não sei se ele esteve presente ou ele ficou sabendo, né?
Ele ficou pensando com uma dúvida, falava, gente, mas vinho, né? Podia ter feito, né? Uma água benta, né? Fazer um evangelho no lar. O povo já devia ter tomado o que precisava ter tomado, né? Ele ficou pensando assim, mas vinho, porque ele sabe, vinho bebe, a pessoa fica mais alegre do que deve, cai no chão, aquela coisa que a gente já conhece. Né? E aí, Simão Pedro chegou assim, mestre, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor é Jesus, o senhor é maravilhoso, e começa sempre elogiando. Mas eu tenho uma coisa que está me incomodando aqui. Quando o senhor esteve lá em Caná, na festa de casamento, por que o senhor foi me converter? Primeiro milagre do senhor, o senhor foi me converter água em vinho. Porque a festa já estava do meio para o fim, o povo já estava assim, mais assim, bem animadinho, né? Será que o senhor não estava estimulando a bebedice, a gulodice, os excessos? Porque Simão Pedro era daqueles que não vivia direito. Ele olhava assim, julgava e condenava, né? E aí Jesus diz assim a ele, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria de servir a um amigo, de ser útil a um amigo? Jesus não converteu água em vinho para o povo beber mais e cair no chão. Ele fez porque o vinho era necessário numa festa e era uma festa que celebrava a alegria do amor. E era assim que os humanos entendiam que era celebrado. E Jesus não ia querer mudar isso naquela hora. Seguia a festa, Jesus esteve ali. Mas o mestre estava ali pela alegria, pelo amor, pela elevação daquela cerimônia. Se tinha pessoas com ideias inferiores e que saíram carregadas, seja lá como foi, isso não é com Jesus. Isso é o desequilíbrio daquelas pessoas. O mestre estava ali e saiu tão puro quanto ele entrou. E todas as experiências que Jesus tinha na materialidade eram assim. Nada o sujava. E ele nunca se sentia grande demais para estar em pequenas coisas demais da vida comum. Vocês se lembram que ele escolheu ser carpinteiro? Pensa bem, não é? Ele começou a sua fala com mais de 30 anos, a sua tarefa pública. E quando ele estava ali com 10, 11, 12 anos, entrando na adolescência, até antes, Maria de Nazaré começou a pensar o que poderia fazer com ele, porque ele falava com muita eloquência das coisas de Deus. E aí ela tentou procurar uma vaga para ele no Sinédrio, no Templo de Jerusalém. E aí Jesus ficou sabendo e disse assim à mãe dele, até a repreendendo, dizendo, mãe, não percebes o quanto estou em comunhão com Deus, com o Pai Celestial? Não tenho necessidade disso, não é assim. Eu já escolhi o meu caminho. Eu trabalharei com o meu pai na carpintaria. E a preocupação dela era que ele ia ser da vida, né? Da vida material. Aí ela pensou assim, ele fala tão bem, então vai ser um excelente fariseu, um rabino, vai entrar no Sinédrio, elite judaica, né? Melhor coisa. Ele disse, não. Eu escolhi trabalhar com o meu pai da terra na carpintaria. Então vocês imaginem, meus amigos, um espírito daquela envergadura de conexão com estrelas e sóis e cosmos, cortando lenha, fazendo viga de madeira, carregando aquilo para montar a estrutura, fazendo barco, lixa para lá, isso para cá, percebe? E aí você fala assim, nossa, então percebem que estamos na materialidade para viver as experiências aqui? Então, a tarefa, às vezes a gente fica pensando assim, qual que é a minha missão? O que eu vim fazer nessa terra? Será que eu vou resolver a fome do mundo? Será que eu vou psicografar não sei quantos livros? Às vezes a sua missão é ter um lar, trabalhar dignamente, criar seus filhos na vida material. E gozar a vida material, usufruir dela com equilíbrio, com harmonia. E assim você entra, e assim você sairá do plano material, e ali você evoluirá. E aí vem o pensamento religioso que não está inspirado pela força divina e vai dizer, não, mas isso é sujo, isso você não pode fazer, isso é pecado, isso não sei o quê. Aí a gente tem uma vida recortada, fragmentada, porque você não pode fazer mais nada. Porque tudo você fica com melindre, percebem? Isso nunca esteve na fala de Jesus, isso nunca foi o pensamento dele. Mas quando você olha para a igreja cristã oficial, é a doutrina oficial dessa igreja. E de tantas outras que aí estão falsamente falando de Jesus, não é? E tem uma experiência interessante, porque quando a gente entra, né,
no movimento espírita, o que acontece? O espiritismo é recente na história da Terra. Ele tem 100 e poucos anos, né? Os livros e o movimento é recente. Então é muito provável que essa encarnação seja a única que a gente teve nesse tipo de experiência religiosa diferente. Né? Que não é nem para ser uma experiência religiosa comum. É esse tipo de experiência. As outras no seu passado espiritual foram nessas outras religiões. Então você tem hábitos e culturas e tudo mais. Né? E aí você entra, e aí qual que é a sua tendência? Trazer aquela experiência para o ponto que você já conhece. Está no seu coração. Então, naturalmente, você vai ritualizar, vai dogmatizar, vai dar uma estreitada, vai dar uma enquadrada, né? Vai ficar meio moralista, vai trazer essas tendências que são do nosso passado espiritual. Só que isso não está no ensino dos espíritos. Isso não está nos livros de Francisco Cândido Xavier. Nós quem colocamos. Nós, os encarnados, tentando viver aquilo que colocou isso. Isso não está lá. Percebe a diferença entre o ensino dos espíritos, que veio do alto, e a experiência do movimento espírita, que é uma estrutura humana na Terra? Então você vai e coloca coisas que talvez não precisasse colocar. Aí o que aconteceu? Muito interessante. Isso uns 2 anos atrás. Foi no Réveillon há 2 anos atrás. Tem uma amiga muito querida, que aí a gente tive a ideia de fazermos karaokê na casa dela no dia da festa de Réveillon, no dia seguinte, né, no almoço do dia 1º. Sempre ia almoçar na casa dela, falei, vamos fazer um karaokê? E aí, para fazer o karaokê, precisava da estrutura, de um microfone, alguma coisa assim. Aí, como nós participamos da dirigência lá da Casa Espírita em Guaraci, Bezerra de Menezes, e ela estava fechada nessa época, né, última semana de dezembro e 1º de janeiro no ar. E aí você falou assim, você quer saber de uma coisa? Vamos pegar o microfone lá do Centro Espírita. Ninguém vai estar usando, né? Porque fazer um karaokê cantando sei lá, sem microfone não tem aquele impacto. Aí falei, vou pegar, né? Mas você vai ligar aonde? Aí tive que levar a caixa de som, né? Para ligar o microfone. Até aí tudo bem, não contei para ninguém, estava fechado, ninguém ia dar falta, os espíritos não estavam usando aquilo naquele momento. Aí foi, né? Aí a gente começou. Teve o almoço, aí pôs lá. Aí põe no YouTube. Aí colocou. Como Zaqueu, cantou Aleluia. Foi nesse teu. Aí, de repente, o YouTube, o algoritmo, né? Às vezes é contra nós, aparece aquela música assim, Joaquim e Manuel, A Boate Azul. Porque aquilo não fui eu que escolhi, né? Aí de repente você sai de um passaporte, no automático, aí falou, vamos cantar? Vamos, porque já começou o embalo, aquele forró, aquela coisa, né? E aí um outro amigo gravou. Porque sempre tem alguém que gosta de espalhar, né? E aí ele gravou, e colocou aonde? O vídeo? No grupo do Centro Espírita nosso lá, do WhatsApp, né? Aí tá lá eu cantando Boate Azul, a outra, a esposa dele, né? Gente, mas eu fiquei tão incomodado com aquilo, que eu falei, gente, o que esse povo vai pensar, né? A gente vai lá, faz palestra, faz oração, até muda o tom da voz, né? E aí, de repente, eles estavam me vendo cantando Boate Azul, doente de amor, né? Fiquei incomodado. E aí passou, né? Não abafou, ficou, né? Ninguém sabia que era com o microfone do próprio Centro Espírita, das palestras. Mas isso aí era um detalhe. O problema maior, aí ficou naquilo mesmo. Aí passou o ano, a gente vai percebendo que é besta demais, com coisa que não tem necessidade. Aí no final do outro ano, no Réveillon, falei, de novo, agora vai ser lá em casa o almoço, e vamos fazer o karaokê de novo? Vamos. Aí sabe o que eu fiz? Peguei de novo o microfone. Aí para ficar mais emocionante, eu comprei outro microfone, peguei as 2 caixas de som e a mesa de som para fazer dueto. E aí? Tudo com material do Centro Espírita. Edita depois, né, o vídeo, essa parte. Aí cantamos, qual foi a primeira música? Boate Azul. Eu pedi para gravar e foi eu que publiquei. Porque ali nós estávamos entre amigos, sim, divertindo e estava tudo bem.
Depois veio Garçom, cantou a outra lá, Sandra Madalena, Chitãozinho Chororó. Foi passando o YouTube, né? Foi cantando. Uma outra a gente pôs, né? Porque Zaqueu, essas coisas, a gente canta lá no Centro Espírita, no coral. Aqui eu vou cantar agora. Alegria, né? Alegria, percebe? O amor, né? O centro que a gente é o amor, é a alegria. E isso precisa existir na nossa vida comum, sem culpa, meus amigos. Porque o nosso problema é que você fica pensando assim, gente, será que isso é pecado? Será que isso é errado? Será que não sei o quê? Mas, no entanto, quando observamos... O amor dentro do coração, a alegria e a verdade e a sinceridade, não há pecado. E exatamente essa mensagem de Jesus, meus amigos. Ele sempre foi alegre. E aí a gente vai tentar replicar a experiência do cristianismo. E o que ela nos traz? Cruz, penitência, ajoelha no milho, vai que vai. O umbral para nós é o novo inferno, percebe? Porque você traz aquela memória de uma experiência inferior. Mas não foi isso que o mestre realmente deixou, não. Quando nós temos essa visão mais ampliada, meus amigos, você olha para o ensino dos espíritos de outro jeito. Vocês lembram como era Francisco Cândido Xavier? Porque Chico era um espírito de imensa categoria, extraordinário. Mas ele precisou reduzir a sua expressão dentro de um esquema religioso para que as pessoas pudessem entender e aproveitar a sua mensagem. No entanto, ele não perdeu a alegria. E ele tinha um humor maravilhoso, extraordinário. Ele adorava contar casa, adorava estar com as pessoas, ia pão de queijo, café e doce. Ele estava com as pessoas. Ele não tinha aquela estrutura de religioso assim que tem que ficar porque, estou psicografando, então não posso ir na casa do outro, não posso... Percebem, meus amigos? Porque aquele é rico, porque aquele é pobre, tipo assim, né? O julgamento de você separar, ele não tinha isso. Ali havia um verdadeiro cristão. Na Terra, meus amigos, os que estão usando o nome de Jesus, a maior parte não são verdadeiros cristãos. São simplesmente manipuladores da sombra, que usam da autoridade do nome de Jesus para confundir, em vez de libertar. Para trazer culpa. Gente, uma mensagem evangélica que leva à culpa, ela está totalmente mal veiculada. Nunca foi essa a proposta do mestre. Percebe? Então, quando nós temos esse olhar mais profundo, mais amplo, você precisa trazê-lo para a sua vida comum. Porque é muito comum isso, nós temos relatos disso. De pessoas que viveram a experiência espírita, terminaram as suas encarnações em frangalhos espirituais. Tem livros que contam muitas dessas histórias. Era palestrante, reunião mediúnica, doutrinava, fazia isso, fazia aquilo outro, dezenas de anos naquela tarefa. Aí chegava no plano espiritual, sofredor, com conflito, com não sei o quê, preso em umbral. Você fala, gente, mas o que aconteceu na vida dessa pessoa? Isso foi tão comum que Eurípides Barçanufo, inspirado por Jesus, iniciou uma tarefa no plano espiritual, chamada Hospital Esperança, para acolher religiosos, sobretudo espíritas, mas de outras denominações também, que falhavam na Terra. Pessoas que vinham com aquela tarefa do cristianismo, tinham aquela vida desequilibrada, chegavam no plano espiritual desequilibrado. Existe um hospital para isso. Se vocês precisarem de vaga, né? Tem vaga, etc. Né? Se der errado depois. E muitos foram e se falam, gente, o que aconteceu com essa pessoa que não deu certo? Porque ela vivia no esquema antigo de Simão Pedro. Isso pode, isso não pode. Isso é divino, isso não é. E ela usava isso para qualificar os outros. Isso é bom, isso não é. E o outro é bom. Ia comunicar com o espírito, comunicava como se ele fosse o superior e o espírito fosse o inferior. Como se ele fosse o iluminado, sei da onde, que estava trazendo luz para o espírito. E, na verdade, quem não tinha luz nenhuma era ele. Porque não tinha fraternidade real, não tinha respeito pelo outro, não tinha compreensão da diversidade, não tinha acolhimento. Percebe? Mas a vida inteira digno, membro da sociedade.
Todo mundo olhava e falava, nossa, deve ter até estátua, tem um quadro preso em algum lugar desse homem. Aí chega lá no plano espiritual, sofrendo. E aí, foi a mensagem espírita que falhou? Não. Foi essa forma errada de viver o cristianismo, antigamente já constituída nessa terra, que levou esse espírito à queda. Então, meus amigos, temos que ter muito equilíbrio na nossa vida. A grande mensagem que o Mestre nos deixou foi equilíbrio. Toda experiência do encarnado pode ser santa, pode ser elevada, assim como pode ser rebaixada. Inclusive todas aquelas que se tem dentro de casas religiosas. Pode ser santa, como pode não ser. Vai depender da forma como você se coloca, da forma como você vive. Para muitos de nós, meus amigos, é mais espiritual, é mais elevado você passear num parque, meditar, abraçar uma árvore, do que ficar sentado em culto, assistindo palestra, assistindo não sei o quê, e nunca aplicou nada, nunca entendeu nada, nunca viveu nada daquilo. Às vezes uma pessoa que não tem nenhuma vinculação com religião dominante tem mais espiritualidade do que aquele bando de gente que está lá inscrito e nunca realmente esteve presente em nada. Faz por obrigação. E publica, para todo mundo saber que fez. Isso não serve para Jesus. Não serve. Para esses ele dizia, hipócritas, sepulcros caiados. Brilhantes por fora, cheios de podridão por dentro. O mestre era rigoroso nesse ponto. Porque ele sabia, meus amigos, talvez seja o pior crime. Você se vestir de santo, e em vez de santificar, você vai e desvia todo mundo da verdade. É pior do que você estar lá fazendo coisa errada, mas todo mundo está sabendo o que você está fazendo. E você não esconde. Percebe o problema? Por que Jesus era tão rigoroso com os fariseus? Porque eles confundiam as pessoas. E quantos não estão nessa terra confundidos? Tendo a sua experiência de materialidade com culpa. Vai na festa, porque tem que ir, aí chega com culpa, tem que confessar culpado, tem que fazer não sei o quê, porque ficou com culpa, porque tomou uma cervejinha, porque teve ali. Percebe o problema? Não serve. O Mestre nos deu a mensagem do equilíbrio. E, sobretudo, meus amigos, da humanidade. Porque aqui são pessoas. A verdade de toda a situação é você estar com as pessoas. Nós não somos capazes de transformar a humanidade sem ser humanos. Foi por isso que Jesus desceu lá das estrelas e se fez humano. Ele se fez humano. Ele nasceu de um ventre materno. Ele viveu dentro de uma estrutura humana para curar a humanidade. Aí se você vem para a religião e vira santo, sai por aí santificando, elevando, faz jejum, faz não sei o quê, não se conecta mais com nada, como é que você vai levar uma mensagem superior para as pessoas? Não vai conectar. Não tem sintonia. Porque eles vão olhar para falar, gente, quem dá conta de viver igual esse homem? Isso aí é só para quem é santo. Será que ele é santo mesmo? Não é. Então, meus amigos, vamos trazer mais leveza para a nossa vida. Mas aquela alegria mesmo de ver que tudo na Terra tem a presença divina. Sabe por quê? Porque Deus está em toda parte. Como nós temos liberdade de experiência, Ele poderá ou não estar conosco, estar presente, em verdade, nas nossas ações. Se você fizer com elevação, tudo será santo. Sair para dançar pode ser equilibrado. Sair para ter um encontro com amigos, conversar coisas humanas comuns, pode ser muito mais harmônico em energia do que você estar lá fingindo virtude que não tem, fazendo coisa por obrigação. Percebe? Vamos trazer os extremos para o meio, colocar equilíbrio na nossa vida. E, sobretudo, meus amigos, quando a gente tem uma vida material equilibrada, nós estamos centrados, aterrados, a nossa energia é mais forte. Para que você consiga trazer o propósito divino e realizar. Quando você tenta fugir da materialidade, não faz mais nada, não vive mais nada, não relaciona mais com ninguém, porque isso é sujo, porque isso é errado, você se desvitaliza, você se desconecta e as trevas vão te derrubar facilmente com a obsessão. É muito fácil. Se você está vinculado a pessoas reais, em relacionamentos reais, em tarefas reais, em compromissos da terra, realizando aqui, você tem muito mais defesa própria, porque a sua energia está conectada ao planeta.
Um dia ela será desconectada. Mas é nesse dia, nesse tempo da nossa desencarnação, aí é outra coisa. Até lá, meus amigos, o convite que o Mestre nos faz é: sejam do mundo. Lembra daquela fala que ele disse quando estava partindo, pedindo ao Pai, né? Não peço a Deus que lhes tire do mundo, se referindo aos discípulos. Peço a Deus que os livrem do mal. Eu não sou do mundo, assim como vocês não são. Jesus disse, se isso é verdade, nós somos das estrelas, nós viemos do cosmos, não somos dessa terra. Estamos aqui, depois partiremos, assim como Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, devemos estar aqui e viver a experiência que tem aqui. Jesus pedia apenas, livra-os do mal. Porque o que estraga a vida é o desequilíbrio, é o mal. Todo o resto, meus amigos, pode ser santificado pela sua ação, pela sua harmonia e pela sua conexão com o plano divino. Saibamos trazer isso, então, para as pequenas coisas da nossa vida, fazendo-as com liberdade e com alegria, sem culpa. E se vier um outro desse, como Simão Pedro era, nunca, não é mais, né? A gente fala dele, mas ele já está regenerado, te querendo enquadrar nisso ou naquilo, deixa ele passar. Ele encontra com o dele na hora certa. Estejamos em equilíbrio, pois o nosso Mestre era feliz nessa terra. Então é possível ser feliz nessa terra e levar essa felicidade para além na vida que seguirá depois da morte. Muita paz a vocês, muito obrigado pela paciência de terem nos escutado. Fiquem com Deus. Como o senhor prefere. Como o senhor prefere. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus por esse momento de reunião, esse momento em que estivemos presentes nessa casa de oração, recolhendo tantas vibrações salutares, sendo ajudados por tantos amigos espirituais que trazem a esperança, trazem a verdade, trazem a alegria da divina lei, nos fazendo lembrar de quem nós somos, da nossa origem divina, da nossa destinação, nos fazendo lembrar de que estamos aqui para servir, para viver, para experienciar de forma harmônica o que o humano da Terra deve fazer. E assim seguiremos mais adiante para outras experiências. Obrigado, Mestre, por ter nos mostrado como a alegria deve estar presente em nossas vidas, por meio da sua própria alegria quando aqui esteve. Obrigado, Mestre, por ter nos libertado de tantos esquemas de dominação que nos levaram à culpa, à penitência, à fuga do mundo, fazendo com que a nossa experiência se tornasse frágil e imperfeita. Obrigado, Mestre, por restaurar a nossa liberdade divina, por nos mostrar o caminho da paz, o caminho da harmonia, permitir que aqui estivéssemos encarnados novamente para essa experiência. Inspira-nos, Senhor, para que ela possa ser elevada, possa estar na terra, mas ser elevada, trazer os propósitos divinos. Ajuda-nos a construir a felicidade e a paz, representando a Tua vida em nossa, até o momento em que formos chamados ao retorno ao plano espiritual. Proteja-nos, Senhor, livra-nos do mal, mas deixe-nos no mundo por mais um tempo, para que a experiência nos leve à evolução. Que Jesus nos abençoe e nos conceda da sua paz. Que assim seja.